Fala, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais um vídeo de resolução de provas. Me chamo Pedro Lima. Iremos aqui matar a questão 18 da UFRR 2022. Última questão de matemática da prova. Também de enunciado super simples. Caso você tenha visto todos os vídeos, percebeu que os enunciados do PSS1 foram enunciados assim mais elaborados, mais sobre Covid, umas problemáticas assim mais aplicadas. Já o PSS2 e 3 foi matemática mesmo. Dado isso aqui, quanto que vale? Isso aqui calcule, a soma é tanto, né? Não teve muita firula, não. Então, a última questão aqui do PSS3. Se P de x menos 1 é igual a x ao quadrado menos 1, então o que a gente pode afirmar? Você olha aí para as alternativas, então ele está perguntando quanto que vale P de x e quanto que vale P de x mais 1. E aí eu não sei se você já se deparou com uma situação dessa. Quando o cara te mostra já a função composta, né? A função não, assim, porque estamos falando do polinômio, né? Então a gente tinha um polinômio P de x e aí no lugar do x desse polinômio eu substituí outro polinômio. Substituí x menos 1. E aí isso fez com que o P de x mudasse. Agora ele é o P de x menos 1. Então existe um momento no nosso estudo matemático que é muito comum você se deparar com P de x, P de outra função, e querer voltar para o P de x. E isso acontece muito lá em função composta inversa. Você aprende que quando substitui em uma função a sua inversa, né, faz essa composição dela pela sua inversa, isso resultará sempre na função identidade, x. Então é como se compor funções e o inverso de funções fosse uma operação contrária, né? Assim como multiplicar é o contrário de dividir, assim como somar é o contrário de subtrair. Então a função inversa é o contrário de compor funções, né? Como se fosse essa ideia. Então você teria que se perguntar o que é o inverso de x menos 1, né? Forçando a barra, assim, se eu entendesse que aquele x menos 1 é uma outra função, né? Um y igual a x menos 1, quem seria o inverso disso? Ou seja, simplificando mais ainda a fala. Se eu quiser descobrir quem é P de x, eu tenho que me perguntar o que eu vou substituir no x para que x menos 1 vire x? Essa é a pergunta que você está se fazendo. Então, se você conseguiu entender toda essa filosofia, ótimo. Se você não conseguiu, está aqui escrito para você. A resposta para a pergunta é x mais 1. Quando eu chegar no lugar de x e substituir o x por x mais 1, então veja que eu substituí aqui por x mais 1 e aqui por x mais 1 e ficou essa conta aqui. Quando eu substituir aquele x por x mais 1 e eu simplificar o que dá para simplificar aqui dentro desse parêntese, vai me sobrar apenas P de x. Então é como se eu estivesse voltando para o polinômio original, né? E aí aqui eu executo o x mais 1 ao quadrado, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o quadrado do segundo, mais o quadrado do segundo, e mato aquele 1 com aquele menos 1. Então eu descobri que P de x seria x ao quadrado mais 2x. Não tem escrito isso nem na letra A, nem na letra D. Então essa minha primeira ideia não deu certo. Fiz questão de botar essa ideia aqui só para você lembrar lá da função inversa e composta, né? Não sei se você já tinha se deparado com essa situação. Então minha próxima tentativa é descobrir quanto que é P de x mais 1. Então agora a minha pergunta é, eu tenho que substituir o que no lugar do x? Para que dentro daquele parêntese, depois de fazer as contas, sobre x mais 1. Essa é a pergunta. E a resposta para essa pergunta é, eu tenho que substituir x mais 2. Quando eu substituir x mais 2 no lugar do x e eu fizer essa conta que está dentro desse parêntese, o que vai sobrar dentro desse parêntese é x mais 1. Então eu estarei calculando quanto que vale P de x mais 1. Então fazendo essa conta aí, né? Então esses caras vai virar P de x mais 1, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, junta 4 com o menos 1. E chegamos então na conclusão que o P de x mais 1 está escrito na letra C, x ao quadrado mais 4x mais 3. Então essa questão, se você já manjava dessa filosofia lá da função inversa, da função composta, você ia fazer duas contas muito simples. Mas se você nunca viu aquilo,
esse é um outro caso assim que é difícil o cara ter a ideia de primeira, né? Esse daqui é um daqueles casos que eu acho que você precisa errar para poder guardar essa experiência, digamos assim. Então finalizamos a resolução aqui da UFRR 2022. Um cheiro no cangote. É nóis!